10, 9. Olá, queridos, uma boa noite. Estamos aqui iniciando o Tadel, treinamento de líderes avançado. E eu quero desejar a você uma noite ótima e abençoada, né, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja muito bem. E você que já está aí ligadinho, compartilhe o link deste Tadel com alguém da sua célula, com alguma outra pessoa, que será também abençoado com a palavra que Deus estará ministrando em nossos corações nesta noite. Amém, queridos? Vamos lá. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, quero transmitir para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Fé, isso aí, isso mesmo. Quando você para pensar nessa frase aqui, ó, a fé move montanhas. O que você reflete sobre isso? Qual a reflexão que você faz sobre esta frase? A fé que move montanhas. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Abre aí. Ou a sua Bíblia eletrônica ou a sua Bíblia, né, manual aí. Vamos ler juntos o que diz a palavra. E também já pode deixar marcado também Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Marcos 11, de 22 a 24. Vamos lá? Amém? Vamos ler. Então, Mateus, então respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Escreva aí no chat: nada lhe será impossível. Isso aí. Agora vamos ler o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Paizinho querido, obrigado por esta oportunidade que nós temos aqui nesse Tadel, de poder, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, ó Deus, derramar realmente aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estarão participando deste Tadel. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, desde já, que o Senhor acrescente a nossa fé, que o Senhor acrescente a nossa fé, para que possamos, ó Deus, ver o impossível acontecer, para que possamos, ó Deus querido, viver, ó Deus, criar, ó Deus, fazermos, ó Deus, história com o mover, a ação do Senhor em nossa vida e através de nós. Fale conosco de uma forma muito especial, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Queridos, o tema desse Tadel de hoje é fé para mover montanhas. Hebreus capítulo 11, verso 1, né, um texto bem conhecido nós, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá, queridos. A medicina hoje, ela reconhece que quem tem fé, quem hoje tem fé, quem acredita, né, em Deus, acredita realmente em algo, em alguém, é um diferencial para a recuperação de um paciente. Olha o que a medicina está reconhecendo. Algo que Jesus nos ensinou, aliás, algo que Deus já nos ensinou há muitos e muitos anos atrás. Não é verdade? Abraão foi o pai da fé.
Queridos, pessoas, eles dizem assim que pessoas que acreditam, né, que têm fé em Deus, se recuperam mais rapidamente em situações onde outras que não confiam, que não depositam uma fé, elas não recebem a cura, elas não se recuperam com facilidade como aquelas pessoas que têm fé. Olha só, hein? A Bíblia, queridos, está cheia de relatos, cheia de acontecimentos extraordinários. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos, né, nós lemos ali acontecimentos que tornaram fatos, histórias, que pessoas que acreditaram em Deus, pessoas que acreditaram em Jesus, né, no poder de Deus, no mover de Deus, na ação de Jesus, elas tiveram uma grande experiência com Deus. E Deus nos fala nesta noite, Deus nos levanta nessa noite este questionamento, né? Fé que move montanha. Você tem essa fé que move montanha? O que quer dizer isso, né? Nós vamos ver então um pouquinho sobre isso. É pouquinho mesmo, porque falar sobre fé, a gente poderia falar aqui a noite inteira. Temos muito que falar sobre fé, mas nós temos um tempo aqui apenas de reflexão sobre isso. Depois você pode estar, né, acrescentando mais o seu conhecimento para que você possa praticar mais a sua fé e viver, querido, momentos realmente extraordinários. Você pode viver tempos de milagres, de cura, de libertação. Você pode, querido, tanto viver isso, como você pode proporcionar outras pessoas a viverem isso. Então, hoje a palavra de Deus para os nossos líderes, para todos nós da família, né, é que nós precisamos ter fé para mover montanhas. Escreva aí, fé para mover montanhas. Isso aí. Queridos, desafios extraordinários foram vencidos pela fé. Pela fé. Nada mais, nada menos do que fé, acreditar, crer, né, colocar a sua confiança em Deus. E a Bíblia está cheia disso. Se você lembrar de algo aí que você já leu na Bíblia que fala sobre fé, de ação de Deus através da fé de alguém, escreva aí. Escreva aí alguma coisa que você já leu na Bíblia. Eu tenho certeza que pelo menos uma coisinha você pode colocar aí, porque a Bíblia está assim de histórias que falam sobre fé. E esses dois textos que nós lemos, tanto de Marcos, né, do capítulo 11, e também de Mateus, do capítulo 17, em Marcos mostra o texto, né, falando sobre a figueira, que Jesus falou que secaria. E Jesus ordenou que aquela figueira secasse, porque ela não estava dando fruto. Nesse texto de Marcos mostra que essa figura, né, essa figueira secou, porque Jesus ordenou a ela que secasse. E no mesmo texto, Jesus, ele radicaliza, né, dizendo o quê? Que se tivermos fé em Deus, diremos a montes para erguerem-se de um lugar para outro, de mudar de lugar para outro. Isso acontecerá. Olha só o que Jesus está falando, a grande sacada que Jesus está falando para os discípulos. Aqui, e eu e você somos discípulos do Senhor, queridos, temos que pegar nessa sacada aí que Jesus deu. Se nós tivermos fé em Deus, diremos a montes. Eu não sei qual, de repente, seja o monte que está aí à sua frente, né? Porque aqui nós vamos, né, usar como uma figura aqui. Qual é o monte que está à sua frente? Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma porta de emprego que você precisa, o desemprego bateu a sua porta, talvez seja realmente salvação para a sua família, talvez o monte da sua vida hoje seja fraqueza espiritual, talvez o monte que está que está à sua frente hoje seja desânimo, talvez o monte que está à sua frente hoje seja a ansiedade, seja a preocupação. E aí, queridos, a palavra de Deus para nós hoje é que nós precisamos ter fé. E nós diremos ao monte, saia daqui e vai para lá.
e esse monte vai ser removido. Você quer viver coisas extraordinárias com Deus? Tenha fé em Deus, queridos. Já no capítulo 17 de Mateus, querido, nesse texto que lemos, num contexto bem semelhante a esse de Marcos, Jesus diz o quê? Ele diz que nada seria impossível àquele que cresce. O que você olha e acha que é impossível para você? O que você olha e fala, é impossível acontecer na minha vida, na minha célula, na minha casa, no meu trabalho, enfim. O que você hoje está olhando e pode dizer é impossível? Eu quero dizer para você que para Deus não há nada impossível. E a sua parte nesta ação de Deus é a sua fé. Tenha fé, acredite, confie em Deus, querido. Confie em Deus. Se tivermos fé no que Jesus ensina, queridos, se nós tivermos fé no que Jesus ensina, na palavra dele que foi falada nesses 2 textos aqui do Novo Testamento, nós vamos mudar a nossa história. Nós podemos mudar a história de outra pessoa. Nós podemos, querido, viver milagres. Normalmente, nós não temos interesse, em que montanhas, em que o mestre Álvaro saia do lugar de onde ele está para outro lugar. Não há interesse nosso nisso. Em que pedras se movam, Mas, querido, há um interesse da nossa parte em que obstáculos, em que, como eu falei aqui, em que montes que nós estamos enfrentando, eles sejam removidos, eles saiam de um lugar e vá para outro na nossa vida. Obstáculos que estão diante de nós sejam removidos. Isso traz interesse para nós. E o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso. Ele usa um exemplo e que nós podemos aplicar dessa forma. Os obstáculos que estão diante de nós, talvez você olhe ali e fala, é impossível a minha célula multiplicar. Do jeito que está impossível a minha célula multiplicar. Eu quero dizer para você, peça a Deus para acrescentar a sua fé. Busque em Deus aumentar a sua fé. Queridos, olha só que interessante. Quando Jesus fala aqui nesse texto de Mateus que, se tivermos fé, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer, sai daqui e vai para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você conhece, se você já viu um grão de mostarda, ou seja, uma semente de mostarda, Olha só, o grão de mostarda, ou seja, a semente de mostarda, ela é muito pequena, muito pequenininha. Ela mede, olha só, cerca de 2 milímetros de diâmetro. É muito pequenininha. E você sabia que essa semente tão pequenininha, ela é plantada e ela vai gerar uma planta que pode chegar até mais de 2 metros de altura? Queridos, essa planta, a mostarda, ela tem, ela é hortaliça. Mas a hortaliça dela, as folhas dela são pouco usadas. O que mais é usado é a semente dela. A semente dela é mais preciosa. Querido, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma semente bem minúscula, bem pequenininha, olha o que Jesus disse. Você pode fazer coisas impossíveis. Querido, se você pode fazer coisas impossíveis, então quando a gente fala impossíveis, a gente pensa em coisas que são realmente muito, mas muito difíceis. Por exemplo, ressuscitar mortos. Não é? Uma pessoa ser curada de câncer. Uma pessoa que está lá na UTI e todo entubado e os médicos falam, não tem mais jeito. Já houve até morte cerebral. E isso é impossível. Queridos, e o que Jesus disse, que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, queridos, nós vamos ver milagres acontecer. Nós temos experimentado isso, mas nós temos divulgado pouco o que Deus tem feito em nosso meio. E eu quero desafiar você nesta noite, você que é líder de célula, você que é participante de célula, que é um membro de uma célula. Queridos, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos falar dos grandes feitos do Senhor no nosso meio.
Nós temos orado, nós temos buscado do Senhor cura, nós temos buscado do Senhor libertação, nós temos buscado do Senhor salvação. Queridos, e Deus tem agido no nosso meio. Deus tem agido no nosso meio. Vamos divulgar para a glória de Deus. Não é, isso não diz respeito a mim, a você, mas diz respeito a Deus. A Deus, querido. Então, queridos, vamos sim divulgar, vamos anunciar aquilo que o Senhor tem feito. E rapidamente eu quero compartilhar com vocês, para você mover montes, você mover montanhas, você mover obstáculos na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos de quê? Primeiro, anota aí, para mover os montes da nossa vida, nós precisamos primeiro confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Marcos 11, o versículo 22 diz assim: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Por que nós devemos confiar em Jesus? Porque, queridos, Jesus não falha. O que Ele falou, Ele cumpre. E Ele disse nesses 2 textos que nós lemos inicialmente, que se nós tivermos fé, nós vamos fazer coisas impossíveis, nós vamos viver milagres, nós vamos ver a operação de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Queridos, então tenham fé em Deus. E João 14:1 diz assim: não se turbe, não se perturbe o seu coração. Não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Ou seja, não estejam preocupados, não estejam ansiosos, não percam sono. Queridos, não vivam uma vida de aflição. Basta apenas você crer em Deus. Confiar em Deus. Muitos têm se frustrado porque depositam a sua fé em coisas erradas. Depositam a sua fé na pessoa errada. Olha o que diz o Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uau, queridos! Quem confia no Senhor, queridos, só pode viver vida abundante, vida abençoada. Então, deposite a sua fé, confie no Senhor, confie em Jesus. Deposite a sua fé na pessoa certa, que é Jesus, que é o nosso Pai Celestial. Deposite a sua fé nele, queridos. Alguns que confiam em pessoas erradas, nas coisas erradas, elas vão viver o quê? Destruição. Elas vão viver o quê? Choro, medo, insegurança. É isso que acontece. Não tem uma estabilidade, não tem firmeza, não tem, uma vida realmente descansada em Deus. Deposite a sua fé em Jesus. Então, confie em Jesus. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Mas bendito é o homem cujo coração está em Deus, cuja sua esperança está em Deus, cuja sua confiança está em Deus. Porque se você confiar no homem, se você confiar em outras pessoas, se você confiar em outras coisas que não sejam Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que realmente te ouve, aquele que realmente responde às suas orações, queridos, você vai se afastar daquilo que é mais importante, daquilo que é realmente verdadeiro, daquilo que é realmente a sua salvação, o seu escape. Então confie em Jesus, deposite a sua fé em Jesus e na sua palavra, porque aqui, queridos, tem tudo que nós necessitamos para a nossa vida, para tudo e todos os momentos da nossa vida nós temos aqui a palavra de Deus. A sua carta de amor e aqui a instrução, a direção, a consolo, a vida, a prosperidade, a tudo que nós precisamos. Então confie, tenha fé em Jesus, tenha fé na sua palavra, confia nele, querido, porque as montanhas, os montes, quase que não saiu aqui agora, né? Os
Oh, meu Deus do céu, obstáculos, saiu, aleluia. Os obstáculos, queridos, vão sair da sua frente, vão ser movidos. E você vai viver coisas extraordinárias. Chegou o tempo, querido, de nós pararmos e refletirmos. Aonde estamos colocando a nossa confiança, a nossa fé? Temos vivido dias difíceis, sim, dias desafiadores. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Mas nós só podemos ter bom ânimo se nós estivermos realmente confiando nele. Se nós estivermos aplicando a sua palavra na nossa vida, queridos. Temos que observar na nossa vida. Porque algumas atitudes nossas demonstram falta de confiança em Deus. Faça uma reflexão aí agora. O que tem, como você tem agido, como você tem falado, como você tem reagido aos obstáculos, esses montes que estão à sua frente? Tem demonstrado que você confia no Senhor? Ou tem demonstrado dúvida, murmuração, reclamação, ansiedade, palavras negativas e tantas outras coisas? Ligue o seu alerta. Olha, você tem o Espírito Santo, que é o GPS espiritual nosso. Fala, Espírito Santo, me faça enxergar, me faça perceber quando eu estiver saindo desta rota. Quando eu estiver caminhando para esse caminho de incredulidade, de falta de fé. Quando eu estiver caminhando, né, para esse caminho em que eu esteja não mais depositando a minha confiança em Jesus. Então observe, você está murmurando muito, você está tendo dúvidas, você está tendo ansiedades. Queridos, isso é falta de fé, é falta de confiança em Jesus. Então ligue o seu alerta para que você perceba e você mude a rota da sua vida. E você viva realmente tempos que Deus tem para você de vitória, de conquista, de milagres. Obrigada. Para mover montanhas, para mover os montes da sua vida. Segundo, você precisa de quê? Você precisa, querido, nós precisamos, né? Não colocar limites para Deus. Então, primeiro, eu preciso confiar em Jesus. Segundo, eu preciso não colocar limites para Deus. Eu não posso duvidar da ação do meu Deus. Eu não posso limitar Deus. Marcos 11, 23, versículo 23 diz assim, ó: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, olha aí, ó, não pode duvidar. Mas o que a gente precisa fazer? Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nós costumamos classificar, queridos, o que é fácil e o que é difícil, baseado na nossa habilidade, nos nossos recursos, baseado na nossa vida, baseado naquilo que nós conseguimos fazer ou não fazer. Nós temos esta mania de classificar aquilo que é fácil, aquilo que não é fácil para Deus. Porque muitas vezes quando nós olhamos para Deus, na verdade, nós não estamos sendo o reflexo dele, mas é o contrário. Aliás, né, nós olhamos para ele como se fosse nós. E tem que ser como? Quando eu olhar para ele, eu tenho que ver ele mesmo. Ou seja, aquilo que eu faço tem que ser refletido da imagem de Jesus, de Deus. Então, queridos, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que o nosso Deus, nós precisamos saber, viver, entender isso, que o nosso Deus é muito maior do que nós somos. Nós somos tão pequeninos, talvez nós somos realmente esse grãozinho de mostarda diante do nosso Deus. Nós temos mania de fazer isso, limitar Deus, colocar Deus aonde nós conseguimos enxergar. Queridos, Deus é muitíssimo grandioso e poderoso. Muito, muito mais do que nós podemos imaginar. A nossa mente não consegue realmente dimensionar o tamanho de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus.
Nós costumamos confiar em coisas mais fáceis e menos importantes. E temos dificuldades de acreditar e descansar em Deus, em coisas que nós consideramos mais difíceis ou mais importantes para nós. Isso é muito sério, queridos. Às vezes não estamos experimentando o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Talvez nós não estamos experimentando milagres. Talvez não estamos experimentando, querido, coisas grandes, porque nós temos limitado o nosso Deus. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que nada é impossível ao Senhor, ao nosso Deus. Não coloque limites para Deus. Creia que em qualquer situação, você pode ver montanhas se mover. Você pode ver, montes saindo daqui para lá. Você pode ver os obstáculos caindo. Queridos, olha o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Quando eles se viram diante do exército de Faraó e daquele mar. Aquele povo experimentou grandes experiências, claro, lá no Egito. Mas, queridos, quando eles estão ali de frente daquele mar, aí o que acontece? O que Deus diz para Moisés? Que era para ele avançar. Ele falou, siga avante com os israelitas. Queridos, nós precisamos crer, nós precisamos confiar que o nosso Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que falamos, do que aquilo que sentimos, queridos. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Terceiro ponto, para mover os montes na nossa vida, nós precisamos, terceiro, agir baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não fazemos nada, queridos, em nós mesmos ou de nós mesmos. Eu falei, não é sobre mim, é sobre Deus. E lembra que quando os discípulos fizeram cura, quando eles fizeram prodígios e maravilhas, eles reconheceram que não foi eles quem fizeram, mas foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que eles realizaram aqueles milagres, aqueles prodígios. Até a sombra de Pedro curou. Queridos, foi no nome de Jesus. Então isso diz respeito à palavra de Deus. A palavra que Deus dá, Ele cumpre. A palavra que Deus fala, querido, para nós, as promessas que Ele tem para nós, aquilo que Ele fala conosco nos nossos encontros de célula, nos nossos encontros de awake, de celebração, Ele cumpre. Mas não se esqueça que Ele fala também que nós precisamos ter fé, que nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Olha só, esse texto que eu estava mencionando, está lá em Êxodo, capítulo 14, dos versículos 15 e 16, diz assim, então, disse o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Ou seja, por que vocês estão pedindo? Por que vocês estão aí, pensando, falando o que vai fazer agora, o que vai ser de vocês? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Queridos, que experiência que esse povo teve. E eu quero dizer para você, nesta noite, que olha, eu tenho vivido experiências extraordinárias com o Senhor. Você também tem, você também pode viver experiências extraordinárias assim com o Senhor. Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim, olha, tendo acabado de falar, disse a Sião, vá para onde as águas são mais fundas. Ei, Jesus está nos chamando
para ir para águas mais fundas, vamos sair do raso, vamos sair da beirada da praia, vamos entrar mar adentro. Olha só, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes. Queridos, pegaram tal, ele não conseguiu mensurar aqui. Não tem um número. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Queridos, que coisa fantástica quando nós ouvimos a voz, quando nós lemos a palavra do Senhor e nós a praticamos, porque és tu que está falando. Porque Pedro tinha experiência, né, na pesca. Ele tinha experiência nisso. Mas ele diz: nós pescamos a noite inteira. Mas como é tu que está falando, Jesus? Eu acredito. Eu deposito a minha confiança. Pode fazer que dá certo. Então vamos lá, eu vou fazer, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, queridos, ele lança a rede para o outro lado e eles pegam tantos peixes que até as redes começam a rasgar-se. Faça o que Deus te manda, faça o que Jesus está dizendo, queridos. Nesta palavra, tenha fé que o impossível acontecerá. O mar se abriu porque Moisés acreditou. O povo também foi com Moisés. As águas se abriram, ele tocou e as águas se abriram. Pedro colheu uma grande, ele teve uma grande quantidade de peixes, porque ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Então, queridos, se eu e você acreditarmos no agir como a palavra de Jesus para nós, como a palavra de Deus para nós, querido, nós vamos mover montanhas. Nós vamos ver montanhas sendo movidas de lugar. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Queridos, você já orou a Deus por algum monte que precisa sair da sua frente e ir para um outro lugar? Você já orou ao Senhor, você já pediu ao Senhor para que tirasse obstáculos da sua frente? Você já pediu ao Senhor: Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Eu não sei qual é, talvez você esteja nesse momento aí falando para Deus. Alguma montanha, algum monte que precisa ser retirado da sua frente, que precisa ir para o outro lado. Talvez você esteja dizendo aí para Deus que você precisa lançar a rede para o outro lado, porque desse lado, porque do seu jeito, porque da sua forma não está resolvendo, não está conseguindo ir avante. Lance, queridos, a sua fé, acredite, a sua confiança em Jesus, queridos. Você já recebeu algo impossível de Deus? Eu creio que certamente você tem alguma experiência para contar. Eu já tive experiências do impossível com o Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte: nós não podemos ficar vivendo de experiências do passado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito, que fez Pedro pescar tantos peixes, que curou, que ressuscitou. Queridos, aquela passagem do centurião de Cafarnaum, que ele reconhece a autoridade de Jesus e que ele fala assim que Jesus tinha condições de só liberar uma palavra e o servo dele que estava lá em outro lugar seria curado. Ele cria, e Jesus falou: eu nunca vi tamanha fé. Jesus nem precisava de ir lá e tocar e orar por aquele servo daquele centurião. Ele disse assim: basta o Senhor dar uma palavra de ordem e o meu servo ficará curado. Queridos, isso é fé. É fé. Nós precisamos, queridos, confiar, acreditar que o nosso Deus não mudou. Ele é imutável. Ele é imutável, ele não muda. Ele continua o mesmo. Ele continua curando, ele continua agindo.
Ele continua, queridos, libertando, salvando. Vamos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Para finalizar, queridos, você tem algum monte que precisa ser removido agora, hoje, na sua vida? Então comece a praticar essa palavra nesse momento. Comece a dizer para o Senhor, mas não diga sem fé, diga a palavra de fé. Quando nós falamos assim, fale uma palavra de fé, queridos, nós estamos querendo que você comece realmente a viver essas experiências com Deus, confie nele. Já fale, já olhe, já visualize com os olhos da fé as coisas acontecendo. Quando eu oro para uma pessoa enferma, eu sei, né, o problema daquela pessoa, eu já começo a ver aquela pessoa testemunhando da vitória na sua vida. Seja dor de cabeça, seja câncer, seja qualquer problema, eu visualizo aquela pessoa já testemunhando a bênção do Senhor. Você precisa de salvação na sua casa? Então, querido, ore, falando, Senhor, eu já vejo com os olhos da fé, e eu declaro uma palavra de fé, eu já vejo o meu marido transformado, o meu marido salvo, eu já vejo o meu filho, Senhor, transformado, o meu filho liberto das drogas, dos vícios. Queridos, nós precisamos confiar, nós precisamos olhar com o olhar de Deus, vendo que as coisas impossíveis já não são mais impossíveis, elas são possíveis. Creia e confie em Jesus. Entregue a sua vida, os seus problemas a Ele. Obedeça a Ele. Obedeça a sua palavra. E haja de acordo com a palavra. Te diz que você precisa agir. Deus fala para nós assim nessa noite que eu preciso ser uma mulher de fé. Você precisa ser uma mulher de fé. Você precisa ser um homem de fé. Você precisa ser um jovem de fé. Você precisa ser um adolescente de fé. Você precisa ser uma criança de fé. Queridos, nós podemos ver coisas lindas acontecendo no nosso meio. Queridos, crianças orando e pessoas sendo curadas. Pessoas jovens, adolescentes. Todos nós realmente buscando o avivamento, queridos. Buscando em Deus essa transformação. Fome e sede pelo Senhor. Arrependimento. Querido, nós estamos buscando, estamos falando sobre santidade, queridos. Vamos nos aproximar do nosso Senhor. Vamos ter mais intimidade para que a nossa fé também seja acrescentada. Peça ao Senhor. Fale, Jesus, acrescente a minha fé. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. E eu creio, queridos, que nós vamos viver um tempo onde nós vamos ver montanhas sendo removidas na nossa vida, na nossa casa, na nossa célula, na nossa igreja, na nossa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. E eu quero convidar você nesta hora, que você se coloque de pé. Aonde você estiver nesse momento, que você se posicione. Saia da onde você está, dessa vida de acomodação, dessa vida de ficar pedindo um ao outro para orar. Queridos, é importante? Sim, é importante nós orarmos uns pelos outros, mas não deixe de ter e de viver a sua experiência com o Senhor, de viver, queridos, esse favor de Deus sobre você, essa bênção de Deus sobre a sua vida. Deus quer tanto te abençoar, quanto Ele quer te usar. Você já parou para pensar nisso? Queridos, esta fé que Jesus fala aqui, ela não está restrita apenas àquelas pessoas que têm dom de fé. Mas essa fé, ela é acessível a todos nós. Essa fé é para todos nós. Então eu e você precisamos buscar, queridos, acrescentar a nossa fé, para que a gente veja, para que a gente viva novas histórias e possamos relatar novas histórias. É muito bom a gente ler a palavra, ver o que Deus fez, o que Jesus fez. É muito bom a gente olhar para trás e ver o que Jesus fez na nossa vida.
na nossa família, no nosso meio, ou até através de nós. Mas é muito melhor, queridos, todos os dias nós estamos experimentando algo novo de Deus. Ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Ele quer te usar aonde você está, na sua célula. Isso sim, não fique apenas esperando que o seu líder de célula faça. Faça você também. Seja ousado também. Seja ousado em Cristo. E ore, porque isso não diz respeito a você nem a mim. É em nome de Jesus. É através de Jesus que nós vamos viver, queridos, esse tempo. Em nome de Jesus, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor nessa hora. Peça ao Senhor, Senhor, acrescente a minha fé. E aí comece também a declarar a sua vitória. Comece a declarar os montes que saiam daqui para lá. Amém? Lance a rede para o outro lado, se não está dando aqui. Sobre a palavra do Senhor, nesta noite, lance a rede para o outro lado. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra. Senhor, nós recebemos sim, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor, ó Deus, quer fazer muito mais. Jesus disse isso, que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. E nós queremos viver isso, Senhor, em nosso tempo, nesta geração. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Nós queremos ver mortos ressuscitando, pessoas que estão, ó Deus, numa cadeira de rodas sendo curadas e levantando, Senhor, e andando, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós queremos ver, Senhor, pessoas sendo salvas, ó Deus, sendo libertas, ó Deus, sendo curadas. Em nome de Jesus, acrescente a nossa fé, Senhor. Acrescente a nossa fé. E em Teu nome, Senhor, em Teu nome somente, confiados no Senhor, crendo no Senhor, crendo na Tua palavra, é que nós, ó Deus querido, declaramos, ó Deus, que nós viveremos dias assim. Vai ser desse jeito na minha casa, vai ser desse jeito na minha célula, vai ser desse jeito na minha igreja, vai ser desse jeito na minha cidade. Nós declaramos esta palavra de fé, que nós vamos ver milagres e prodígios acontecendo, Senhor, ó Deus, em nossa família Betel, e nós vamos testemunhar, e nós vamos ouvir grandes coisas que o Senhor, ó Deus, está já fazendo. Ó Deus, o Senhor já está fazendo, nós já conseguimos visualizar as grandes obras que o Senhor está fazendo, aleluias, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, nós já conseguimos ver, Senhor, pessoas, ó Deus querido, testemunhando, ó Deus, cura, Senhor, daquilo que os médicos dizem que é impossível, Senhor. Situações, ó Deus querido, em que as pessoas dizem que não tem mais jeito, que vai morrer desse jeito, mas o Senhor, ó Senhor, o Senhor está fazendo novo, o Senhor está, ó Deus, trazendo vida onde há morte, o Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo, ó Deus, cura emocional, física e espiritual. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Nós queremos te agradecer, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pelos feitos maravilhosos do Senhor, porque o Senhor é grande, é maravilhoso, é poderoso. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Dá-nos um restante de noite abençoada em Tua presença, Senhor. Um restante de noite, ó Deus querido, aonde nós vamos, ó Deus querido, experimentar algo novo do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, queridos, amém. Ó, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos testemunhar em breve os feitos do Senhor. Porque, queridos, nós temos um Deus que não tem limites. Ele é grande, Ele é poderoso. Amém? Um beijo no seu coração. Uma boa noite.